Olá, pessoal. Meu nome é Geraldo Schmitzaus e aqui está o Numa. Nós queremos bater um papo com você sobre o que significa a Igreja Simples nos Lares ou Igreja nas Casas. Esse movimento de igreja mais simples e orgânica. Nós temos feito algumas experiências nos últimos tempos, temos tido uma prática de transição, eu particularmente, de transição de uma igreja mais institucional para uma igreja mais simples e orgânica, como a gente chama. Baseada nesse modelo, inspirada nesse modelo de igrejas simples nos lares. Bom dia, eu sou o Numa Filho. O nome é estranho, mas é isso mesmo. Estou nessa jornada aí junto com o Geraldo e com outros colegas na implantação e constituição de igrejas simples nos lares. Nós, nos próximos vídeos, nas nossas próximas falas, nós queremos dissertar, explicar, destrinchar o que significa isso, por que dessa ideia e a importância e a relevância desse movimento, que não tem só aqui no Brasil, aqui no sul do país, mas está alcançando o mundo inteiro. Não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, né? E nós vamos estar falando sobre isso nos próximos tempos. A igreja nas casas, ou a igreja simples dos lares, como a gente gosta de pontuar e de falar, né? Não é uma ideia nova, né? Se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja começou nas casas. Aliás, a igreja era nas casas, né? O templo era um local que eles se reuniam, né? Para terem oportunidade de se encontrarem, porque é um lugar comum para eles, né? Mas eles não tinham acesso para dentro do templo, né? Era mais na sombra. Isso. Na sombra do... Porque o templo, na verdade, é como se fosse uma praça pública, né? Era um lugar de reunião para eles fazerem negócio, para eles encontrarem as pessoas, né? E, na verdade, no pátio do templo onde se encontravam, né? Havia várias pessoas falando de todas as vertentes do judaísmo da época, até de outras religiões, que isso era aberto para essas pessoas. E quando o cristianismo chegou, né? Quando Jesus chegou e fundou, digamos assim, o cristianismo, logo eles começaram a reunir dentro das casas, dentro dos lares. Então começou a se criar pequenas unidades, né, familiares, aonde tudo aquilo que Jesus tinha falado, ensinado, era repassado para as pessoas, né? E assim foi fundamentando a fé cristã e todos os dogmas, todos os preceitos e todos os conceitos que hoje nós temos escrito no Novo Testamento. O próprio Jesus se encontrava praticamente sempre nas casas. Ele era apaixonado por uma casa, né? Por uma refeição. Jesus gostava, né? O exemplo lá de Lázaro, suas duas irmãs, né? E aquela passagem icônica, né? Com o Zaqueu, né? Assim, Zaqueu, vou ir na tua casa, né? Vou comer na tua casa. E acontecem milagres naquela casa, né? Então ele gostava. E se a gente for analisar assim, de uma forma bem fria, os grandes ensinamentos de Jesus foi dentro das casas, numa mesa, né? Tem o Sermão do Monte, que é uma exceção, né? Mas todos os outros ensinamentos são assim, inclusive de Paulo, né? E eles gostavam de estar dentro das casas, com as famílias, com as pessoas, né? Falando sobre o reino de Deus. Exatamente. E a própria vida do Espírito Santo foi uma casa. Numa casa, né? Então, no Novo Testamento, nós não encontramos base bíblica para alicerçar a reunião da igreja dentro de um templo, como nós vemos depois que aconteceu no decorrer da história, que a própria história nos conta algumas coisas e que talvez futuramente a gente pode abordar isso. Quando aconteceu essa transição e como e por que também aconteceu essa transição. Exatamente. E começou-se ir para a igreja, ou seja, ir para o lugar e não mais se entendia que se era igreja, que as pessoas eram igreja. Teve um tempo que ele, né, a gente sabe, né, que foi institucionalizada a fé cristã, right? E com isso começou a se perder os valores, né? E a Igreja Simples dos Lares, um dos aspectos desse modelo de igreja é recuperar esses valores e trazer para as famílias esses valores que foi perdido ao longo da história, os valores da fé cristã
e da convivência da família e a família com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo. Né? A ideia da igreja nas casas é restaurar essa intimidade, esse olho no olho, né? Não olhar na nuca, como a gente diz. Isso. Que é uma ideia grega, né? Que é toda uma outra ideia que está por trás disso, que foi introduzida, né? E resgatar também o sacerdócio de todos os crentes. Porque no momento que se está numa casa, e normalmente muitas vezes essas reuniões acontecem todas numa mesa, a gente está no mesmo nível, todos nós estamos no mesmo nível. E mesmo aquele que é o dirigente, que é o facilitador, ele está sentado como os outros estão sentados. E isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade de participar, de também expressarem aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, aquilo que eles vivem, aquilo que eles têm experimentado de Deus. Então, aí a gente já começa a falar um pouquinho de como, o que é e como funciona a Igreja Sempre nos Lares, né? Que nós vamos diferenciar também desse modelo de igreja para outros modelos que são semelhantes a uma igreja Sempre no lar, mas não é uma igreja, né? Então nós vamos definir isso, né? Eu queria só ler um pequeno textinho que eu escrevi aqui, que diz o seguinte: Igreja Sempre nos Lares são pequenas igrejas não institucionalizadas, familiar, intimista e totalmente espontânea. Acho que isso define bem que é uma igreja sempre nos lares, né? Nas casas, né? Que necessariamente não precisa ser num lar, numa casa, pode ser no escritório, pode ser numa cafeteria, pode ser num clube, pode ser numa praça, pode ser numa borracharia, né? Nós vamos contar a história da borracharia no futuro, né? Quando isso começou na minha vida, né? Como a minha primeira experiência, né? Então pode ser em vários locais onde que seja acolhedor e seja seguro, que se cria um ambiente seguro para as pessoas estarem em comunhão, tendo comunhão entre elas com o Pai e a partir daí elas estarem se relacionando como uma igreja verdadeira. A minha experiência, a nossa experiência com a comunidade é com prédios. Então o problema às vezes não é o prédio, mas é o conceito, como eu sempre digo, o conceito que está por trás. Nós temos um ambiente em que nós nos reunimos nas casas, mas nós também temos um local onde a gente se encontra, que existem prédios, que a gente não chama de igreja, nos quais a gente se encontra no formato de igrejas nas casas, onde tem comunhão, onde tem celebrações, onde vários dessas casas se encontram. Muitas vezes nós brigamos com a questão só dos prédios e nós achamos que os prédios são o problema. Não, a questão da igreja nas casas, a igreja simples, várias, ela tem uma visão por trás disso. É de resgatar a comunhão, resgatar a simplicidade. E o nosso ataque não é contra o prédio, em primeiro lugar, como a gente muitas vezes acha. Vocês são contra os prédios em si. Não, nós não somos contra prédios, mas nós estamos falando de uma visão de igreja que pode mexer, inclusive, na utilização dos nossos prédios ou daquilo que nós muitas vezes chamamos de igreja. Esse é um assunto interessante, porque a Igreja Sempre nos Lares parece que é um lugar onde que vai acolher as pessoas que são contra a instituição. Nós não temos nada contra as instituições, contra as igrejas históricas, tradicionais, né, organizadas, com CNPJ, nós não temos nada contra isso, muito antes pelo contrário. Nós acreditamos que isso é necessário, né? Nós temos a ideia da igreja simples é uma outra vertente, é uma outra proposta de relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e entre as pessoas. O Geraldo falou, nós não temos interesse de ficar sentado ouvindo alguém. Nós queremos ficar em comunhão, todos falando, todos ouvindo, porque uma coisa que nós acreditamos piamente é o seguinte: ninguém é tão burro que não tem alguma coisa para ensinar,
E ninguém é tão inteligente que não tem alguma coisa para aprender. Isso se aplica na Igreja Simples nos Lares. Todos têm alguma coisa para falar e todos têm algo para ouvir e para aprender. Por isso, quando o ambiente está permeado pelo amor, pelo respeito, pela comunhão e com a presença do Espírito Santo, isto acontece naturalmente. E acontece, como eu falei antes, né? De uma forma intimista, dentro de um ambiente seguro. O que é um intimista, né? É uma coisa íntima, uma coisa aconchegante, é uma coisa assim que não tem muitos alardes, muitos barulhos, não tem confusão, correria, né? Então, o Espírito Santo se move com mais facilidade nesse tipo de ambiente, pelo menos é a forma que nós temos experimentado e comprovado, né? E quanto aos prédios, né? Prédio é uma coisa muito boa, né? Nós precisamos sempre de um ambiente seguro, né? Um ambiente acolhedor, né? E nós não somos nem contra a instituição e nem contra os prédios. Temos muitas ideias, falaremos isso no futuro, o que se fazer, né? Dentro do prédio e com os prédios. E é interessante que muitas vezes, quando nós pensamos em igreja, por causa dessa visão que se tem de templos, se esquece de que uma igreja pode nascer numa casa, ao redor de uma mesa, e que essa é a essência da igreja simples nos lares. Inclusive, alguém nesses tempos, quando a gente estava conversando sobre isso, online, com algumas pessoas, com um grupo de pessoas, alguém ficou preocupado. A senhora disse assim, como eu faço? Eu moro numa casa, são 7 pessoas e temos 60 e poucos metros, 70 metros quadrados nossa casa. Eu disse, você tem uma mesa? Sim, eu tenho uma mesa. Então, em torno da mesa, com sua família, você pode iniciar e essa é a sua igreja. E ela disse, puxa, agora você tirou um fardo, porque eu me assustei. Ou seja, é muito mais simples fazer e ser uma igreja simples nos lares do que a gente imagina. Isso está permeado nas escrituras, que a gente pode ler nas escrituras. E é isso que a gente quer incentivar. Então, nós como cristãos, entendendo a vontade do Pai para nossas vidas, nós temos algumas coisas em mente, nós temos algumas coisas assim, que nos norteiam, né? Toda igreja, toda instituição, todo cristão, né, fala e repete, tem algo no coração, que é aquilo que Jesus fala antes de ascender aos céus, né? Antes de se retirar do nosso meio aqui de forma física, que ele fala assim para a gente ir e pregar o evangelho, né? A todas as pessoas, a todas as nações, e batizarmos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a gente ensine essas coisas, ou seja, tudo aquilo que ele nos ensinou para essas pessoas, e que ele estaria nos ajudando, ele estaria conosco até a consumação do século, ou seja, até o final dos tempos. Então nós temos isso em mente, esse é o desejo que arde no nosso coração, levar as pessoas a conhecerem e se relacionarem com o Pai de uma forma pura, simples e íntima e pessoal, entender o papel de Jesus Cristo na nossa vida, porque Ele é o Senhor da igreja, né? E também nos abrirmos para a ação e a função do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da coletividade. Por isso, nós gostamos muito de falar dos nossos valores, que também é um assunto que para a gente destrinchar com o tempo. E vocês vão perceber que na nossa fala vai ter muito desses valores, né? E é muito importante a gente lembrar que Jesus disse, onde 2 ou 3 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio. Então, essa é a essência. Para nós, a visão da igreja simples nos lares, ou igreja nas casas, é isso. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Esse é o cérebro. E isso é muito simples. Isso que eu sei, isso é muito simples. E por ser simples demais, às vezes as pessoas até desconfiam, né, Geraldo? É só isso? Sim, é só isso. Sim, só isso. E muitos vão concordar, talvez muitos de vocês que estão assistindo, que vocês começaram assim. Nós estamos nessa jornada, eu estou com 61 anos, me converti com 17, e nós estamos nessa jornada, tivemos várias experiências com modelos, jeito de ser igreja,
E esses tempos, alguém que se converteu lá na década de 80 conosco, disse assim, nós sempre fomos isso. Nós sempre tivemos grupos, como a gente dizia. Nós sempre tivemos a essência da nossa fé cristã relacionada à casa. A gente se reunia, a gente compartilhava. Havia uma liderança, eu muitas vezes era o líder, mas não era o pastor, não era visto como pastor. Mas era um líder, era um facilitador. Ali a gente descobriu a questão dos dons, ali a gente descobriu o fluir do Espírito com mais liberdade, com as manifestações, tudo em casas. Inclusive, este lugar aqui, ele foi por muito tempo um lugar de uma igreja que se reunia na casa. E aí nós pensamos, na época, não, nós temos que ser igreja. E aí eu confesso para vocês, foi muito interessante, isso foi na década de 90. A gente foi e alugou o prédio. E quando nós alugamos o prédio, aí nós nos amarramos, nós precisamos investir dinheiro e os nossos recursos, né, os jovens, os adolescentes, isso começou a ser um peso. E aí, isso acabou, né? Então, é bem interessante isso, quando a gente lembra essa simplicidade e a gente não conseguia ver a riqueza dessa simplicidade. E também da facilidade de ser igreja, de ter comunhão. Então, é sobre isso que queremos falar. No próximo vídeo, nós vamos abordar as coisas mais práticas. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Nós temos uma intenção no coração. Que todas as pessoas que assistirem nossos vídeos, que se relacionarem com a gente presencialmente ou virtualmente, nós queremos que elas encontrem a presença transformadora do amor do Pai, da graça do Senhor Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Encontro, presença, transformação. Esses valores, eles são fundamentais na vida de todo filho de Deus. Até a próxima.